Quando a gente fala em qualidade de vida, em bem-estar, estar bem consigo mesmo, fisicamente, psicologicamente, mentalmente, espiritualmente e até socialmente, a gente fala em qualidade de vida. E o programa Saúde Total tem como objetivo trazer este foco, saúde total. Quantas vezes as pessoas são acometidas de catarata e ficam apavoradas? Quem nos recebe aqui no seu consultório é o Dr. Noboru Yagi, oftalmologista, cirurgião, e que vai poder discorrer para nós o que é a catarata. Dr. Noboru, a catarata, ela vem de graça? Mafalda, a catarata é um processo de envelhecimento, né? Qualquer pessoa que chega a uma certa idade, ele vai desenvolver a catarata. Assim como o cabelo branco, assim como a ruga, ela vem com a idade, ela vem com o tempo. E feliz aquele que possa ter catarata, porque ele chegou até aí, né? Então é um processo de envelhecimento. Então não dá no jovem. Ele dá no jovem em casos, como a gente chama de catarata secundária, como é caso traumático, caso de doença, processo inflamatório, uso indiscriminado de corticoide nos olhos. Tudo isso leva a um processo de catarata. Aí já é uma catarata secundária, é uma catarata, vamos dizer, produzido por alguma coisa, um processo inflamatório, ou trauma, ou medicamento. E isso pode dar em pessoas jovens. E a catarata, ela é tratada clinicamente? Não, a catarata não é tratada clinicamente, infelizmente. Antigamente surgiam alguns colírios que diziam que tratava a catarata, mas isso caiu por terra. Não existe tratamento de catarata, principalmente a catarata senil, que vem com a idade. Como é um processo de envelhecimento, é que nem cabelo branco. Não adianta você pintar o cabelo, que por trás vai nascer cabelo branco. E a catarata, ele vem envelhecendo. É um processo de envelhecimento. Desde que a pessoa nasce, ele já praticamente, teoricamente, ele já passa a desenvolver um certo nível de catarata. Eu sempre ouço popularmente falando que para operar, para o ato cirúrgico, tem que esperar a catarata estar madura. O que é isso, estar madura? Não, isso estar madura é um termo que se usava muito antigamente, quando a técnica cirúrgica era uma outra, que você não implantava a lente quando você retira a catarata, então tinha que usar aqueles óculos grossos, então a pessoa postergava o máximo possível, chegava a ponto de ter que estar palpando para andar. Então, essa é a conotação que tinha no passado. Chamava-se, tinha que amadurecer a catarata. Hoje não. Hoje a catarata começar a atrapalhar o dia a dia da pessoa. Por exemplo, se a pessoa é motorista, ele desenvolve uma catarata com 50 anos ele está numa idade produtiva. Ele não pode parar de dirigir, né? Porque a carteira vai ser cassada porque ele não está enxergando. Não. Começou a atrapalhar o dia a dia dele, ele pode ser operado, vai se implantar uma lente dentro do olho, né? E daí resolve-se o problema dele e ele continua a vida por muito mais tempo. E essa catarata senil que você acabou de falar, ela vai dar nos dois olhos? Sempre nos dois olhos. Sempre nos dois olhos. Porque a gente nunca envelhece um lado mais do que o outro. Ah, é? Então, ela sempre vai dar nos dois olhos. Tá? Um pode ser um pouquinho mais retardado que o outro, vem mais tardiamente, mas sempre os dois lados vão ser acometidos na catarata. E a cirurgia faz os dois olhos ao mesmo tempo? Não, isso por lei é proibido você fazer a cirurgia ao mesmo tempo dos dois lados. Porque aí você está colocando em risco o olho do paciente. Ninguém garante que você possa ter uma infecção durante uma cirurgia. É um risco que se tem na cirurgia. Então, se você faz a cirurgia nos dois olhos, de repente você tem uma infecção, você pode acometer os dois lados. Se você tem uma infecção de um lado só, pelo menos você preservou o outro lado. Por lei, é proibido você fazer a cirurgia os dois lados ao mesmo tempo. Dá-se um espaço? Claro, você pode dar o espaço de uma semana ou 2, 3 dias. Eu, particularmente, prefiro dar um mês de período.
A pessoa opera, margem de segurança, recupera, ele está enxergando bem daquele lado, então aí a gente tem certeza que ele ficou bem. Então nós vamos partir para o outro lado. Feita a cirurgia, está enxergando bem, qualidade de vida total. Olha, isso é... A gente recebe o mundo pelos olhos, pelo sentido, pelos tatos, pelo ouvido, né? Pelo odor. Então tudo isso é uma qualidade de vida. Você vai ficando cada dia mais idoso, a qualidade de vida tem que melhorar. Você tem que passar a enxergar melhor, você tem que ver as coisas, você tem que ver as maravilhas do mundo, tá? Você tem que enxergar melhor. E isso é um prêmio que a pessoa merece ter. Não adianta você envelhecer sem qualidade de vida. E sem qualidade de vida é você envelhecer sem estar enxergando, sem estar ouvindo, sem estar sentindo o sabor das coisas, sem estar sentindo o tato. Você tem que ver, e o mundo entra na gente através disso aí, dos 5 sentidos e do olho principalmente. Por quê? O olho só sabe o quanto vale quem já enxergou um dia. Quem enxergou um dia sabe o quanto vale. É só simplesmente você ficar 5 minutos com os olhos fechados e tentar andar por aí. Você vai ver o quanto, qual é a falta que ele te faz. É a vista. Você falou em uma lente que coloca. Você pode mostrar pra gente como é que é esse olho, como é que se coloca essa lente? Isso. Bom, antes de mais nada, a catarata, eu acho que todos devem entender o que é a catarata primeiro, né? Aqui nós temos um olho, tá? Que ele é assim. Temos aqui a menina do olho, que é o preto do olho, tá? A pessoa que tem catarata, Olho azul, outro verde. são as cores da íris. A menina dos olhos é o pretinho no meio. Não sabia. A íris que dá a cor dos olhos. Verde, azul, castanho. Essa é a íris, que funciona como se fosse um diafragma. Por exemplo, aquela câmera tem um diafragma, né? Ele funciona como se fosse um diafragma. Ele vai fechar e abrir de acordo com a luz que você recebe, né? E a catarata, ela se forma aqui dentro. Esse aqui é um cristalino, é uma lente. Ela, com o tempo, ela vai envelhecendo, ela vai se opacificando. Então, com a cirurgia, você retira esse cristalino. Hoje tem uma técnica chamada de facoemulsificação, que você abre uma incisãozinha pequenininha na borda da córnea, tá? A córnea é esse tecido aqui, transparente. Isso é a córnea. E um dia nós vamos falar sobre o transplante de córnea também, mas hoje só catarata. Faz uma incisão e com um aparelho, como se fosse uma agulha, chama-se facoemulsificador. Você retira o cristalino sujo. Ah, isso aqui é retirado. É retirado. Ele é removido. Removido, exatamente. E aqui, nesse mesmo local, você coloca... Onde estava o cristalino? Isso. É que vai ser introduzida a lente? Você implanta uma lente que a gente chama de lente intraocular. Tá? Então, a tecnologia da lente também mudou muito. Tá? Porque antigamente, na época que você falava que a catarata tinha que amadurecer, né? Eu quero mostrar de revestrez, pode ser? A pessoa já vê que tem a retina aqui, que é o filme do olho, né? É onde a imagem é retratada. Depois ele vai para o nervo óptico, vai para o cérebro e a imagem é espelhada, tá? Então, a lente também, isso não existia antes. Antigamente a pessoa operava a catarata, tirava ele no inteiro e usava aquele óculos de 10, 12 graus, exatamente. Os seus avós já usavam isso daí, né? Hoje, existem vários tipos de lentes intraoculares, que elas são dobráveis. Por essa incisão de 2 a 3 milímetros, a gente coloca uma nova lente, que ela chega lá, ela se abre e preenche o local onde onde estava o cristalino, onde estava a catarata. E ela é do tamanho do cristalino? Não, ela é menor. Ela é menor, ela tem uma alça que ela se prende no lugar. Tá? Então, e aqui todos os vasos, é isso? Isso, aqui são os vasos da retina. Tá? Esses vasos da retina, ele é acometido em pessoas que têm pressão alta e têm diabetes. Então, isso que dá hemorragia dentro do olho.
numa posterior matéria, nós podemos até discutir sobre a retinopatia diabética, uma coisa muito importante, pessoas que têm diabetes. E pessoas que têm diabetes, ele tem uma facilidade maior, ele tem uma precocidade de fazer mais catarata. Então, a diabetes, dependendo da pessoa, adianta o processo da catarata. Certo? Então, além do processo da catarata, o diabético passa a ter retinopatia diabética. Aí é grave, aí não tem muita cirurgia, aí vamos dizer, é irreversível. Com o tempo, ele leva à cegueira. E a catarata não. A catarata, ela é tratável cirurgicamente. Não é tratável clinicamente, com colírio, remédio, tá? E uma outra coisa que o povo precisa discernir é confundir aquela pelezinha que vem e que forma em cima da córnea. Aquilo é o pterígio. Que não é catarata. É catarata. Então, muita gente vem ao consultório falando que já te operou o pterígio no passado. Daí você vai ver, não, você operou do pterígio, não a catarata. A catarata, ela forma lá dentro. É uma cirurgia um pouquinho mais delicada, mais trabalhosa do que a de pterígio. Vou fazer uma pergunta bem curiosa. Você faz a cirurgia da catarata, implanta a lente, e aí? Você abriu ali 2, 3 milímetros, dá ponto? Como é que é? Não. Quando você coloca uma lente dobrável, que é a melhor, ela não dá ponto. Você não precisa dar ponto. Agora, se você coloca uma lente maior, de 5, 7 milímetros, aí você precisa dar ponto. Mas essa lente que é colocada através dessa incisão, ela é colocada dobrada, ela se abre lá dentro. Essa não precisa dar ponto. E a pessoa entra, opera, descansa um pouquinho no hospital, toma um lanchinho e vai para casa. E já vai, muitas vezes, sem o tampão. Eu prefiro colocar o tampão por proteção, para a pessoa saber que foi operado, um olho que já foi operado, então ele vai ter um cuidado maior. E uma margem de segurança também, né, doutor Noboro? A pessoa sai, acabou de operar, de repente está descoberto, ele pode ter uma contaminação, uma infecção. E contaminação, infecção em cirurgia de olho é uma vez só. Aí não tem retorno, você acaba perdendo por causa de uma infecção, por causa de um descuido. Né? Então, hoje as pessoas banalizam muito a cirurgia, porque por ser uma cirurgia, assim, vamos dizer, rápida de se fazer, então a pessoa acha que como se fosse tirar uma verruguinha. Não, não é. É muito delicado, o olho é um órgão muito importante, né? Então, o que eu disse aquela hora, o mundo entra na gente através dos olhos. Então, vamos cuidar bem dele. Vamos enxergar esse mundo colorido. Vamos enxergar esse mundo colorido, esse mundo maravilhoso, né? Que Deus fez, e vamos cuidar dele melhor. Vamos cuidar desse mundo melhor. Porque senão, um dia, nós não vamos conseguir ver esse mundo maravilhoso. Saúde Total é a proposta nossa e da UniTV em levar a informação, a orientação, para que você possa estar sempre conscientizado de tudo aquilo que você pode usufruir de uma qualidade de vida melhor. E aqui no Instituto de Medicina Física, com o Dr. Ângelo Sella, que é o médico fisiatra, faz um atendimento diferenciado para os profissionais do SUS. E hoje nós vamos falar e mostrar sobre os pacientes afásicos. E eu quero saber de Dr. Ângelo Sella o que são esses pacientes afásicos e como é que eles são encaminhados aqui para o Instituto. Mais uma vez, é um prazer estar aqui no teu programa, falando com você sobre saúde total. E esses pacientes da reabilitação, esses pacientes que têm ou contraíram uma deficiência física, é importante também que alguém como você, nesse teu programa, queira também trazer saúde para essas pessoas. Que nós sabemos, quem já não tem problema de deficiência física, às vezes até é um pouco difícil, né? Mas imagine você, Mafalda, os pacientes que têm essas deformidades, além das deformidades, os problemas das
transtornos motores, problemas de fala, problemas de comunicação e, eventualmente, às vezes, ainda algum déficit psicológico. Então, você está de parabéns, mais uma vez, por esse programa e é um prazer realmente estar aqui. Mas, como você perguntou, esses nossos pacientes afásicos, nós recebemos do SUS, é um programa que nós chamamos de reabilitação global do SUS, né? E que contempla também o tratamento desses pacientes que tiveram problema da fala. Nem sempre os pacientes que nos chegam, não é? Eles estão afásicos, ou seja, sem falar nada. Às vezes tem uma dificuldade de compreensão, ou às vezes dificuldade para articular as palavras. Em suma, mas eles têm dificuldade para a comunicação e para a linguagem. Então, são esses pacientes que nós temos aqui, né, e que nós trabalhamos com a rede SUS. Quantos municípios são atendidos aqui no Instituto de Medicina Física? Esse nosso serviço é um serviço de referência aqui da nossa região. Então, é um serviço regional e esse serviço congrega ou contempla a área de atuação da 17ª Regional de Saúde, são 26 municípios. Então, pacientes que têm esses problemas, né, eles podem chegar, podem vir. Nós estamos aqui com prazer no sentido de atendê-los e, claro, e fazer o melhor possível de toda a nossa equipe para reabilitá-los e, em suma, dar uma qualidade de vida melhor. Você que é médico fisiatra, o paciente que tem um desses problemas, ele poderá vir se consultar com você e você mesmo indicá-lo para essa recuperação? Mafalda, normalmente a clínica recebe esses pacientes da próprio DACA, ou seja, do departamento daqui de Londrina, não é? Mas, eventualmente, se tem um paciente, uma igreja liga, que é muito comum, liga, olha, tem um paciente que teve um derrame, ou AVC, AVC é a mesma coisa, não é? Ele ficou com o lado direito paralisado, está com dificuldade para falar, ele está choroso, está com problema mental, e será que não dá para atender? Sim, é possível, né? Claro que a gente faz esses encaixes, né? E a partir desse momento eu o examino e encaminho, envio uma carta para o DACA pedindo para que esse paciente ele faça parte desse programa de reabilitação global. Normalmente nós somos atendidos, mas a maior parcela dos nossos pacientes, eles vêm via DACA, via posto de saúde, não é? Então, essa é a maior parcela. Mas pode sim, eventualmente, um outro caso, vir aqui, eu examino, não há problema nenhum. A Lídia é a psicóloga aqui do Instituto de Medicina Física. Lídia, esses pacientes que estão abalados por causa do problema que aconteceu, estão afásicos, é uma equipe multidisciplinar? Você que é psicóloga aqui da clínica, como é que eles são tratados ou como é que vocês trabalham com esse tipo de paciente? Bom, em primeiro, a gente percebe o seguinte, que a fala, na verdade, é um instrumento de comunicação. Então, a gente observa, assim, que quando aqueles que perdem a fala ficam afásicos, eles mostram muita irritabilidade, porque realmente eles querem se comunicar e não conseguem. Outra questão também é que a falta, né, de comunicação faz com que eles também se sintam constrangidos em situações sociais. Então, a interação social ela fica comprometida, a participação em atividades sociais também é limitada pela falta da fala. Como que nós trabalhamos isso? Nós trabalhamos com eles no sentido da fono, ela vai fazer um trabalho para facilitar o trabalho muscular, o trabalho da língua e tal. Exercício praticamente. Exercício praticamente. Da minha parte, nós tentamos aí introduzir a comunicação alternativa, ou seja, como que eles podem comunicar-se enquanto eles não conseguem, né, a fala. Então, nós trabalhamos mais com gestos,
nós orientamos as famílias, trazemos as famílias de quando em quando, para que eles saibam exatamente que gestos estão sendo desenvolvidos e o que cada gesto significa. Então, hoje no grupo, você vai ter a oportunidade de ver quantos gestos que nós já conseguimos criar. E é através da própria colaboração dos pacientes. Eles se sentem extremamente motivados, inteirados no processo, porque nós temos a intenção de, tanto no grupo da manhã quanto no grupo da tarde, nós realmente damos boas-vindas a qualquer colaboração da parte deles. E aí nós incluímos na parte da gesticulação tudo aquilo que eles nos trazem. Então, eles se sentem integrados ao processo, eles se sentem motivados, não é? E, de uma certa forma, criadores também do processo de comunicação através de gestos. E o resultado é bom? Olha, nós temos aí tido resultados positivos. Nós usamos música também. Nós treinamos aí alguns gestos com música, mas primeiro nós treinamos os gestos primeiro, depois nós vamos ouvindo a música e dentro daquelas palavras que já tem os gestos criados, é que então nós vamos fazendo os gestos durante a música, né? Então, eles gostam bastante, eles são participativos, são alegres, né? Mas fica aqui aquela ressalva, quer dizer, a fala, como é o primeiro instrumento de interação social, eles se sentem bastante irritados quando querem falar algo e eles não conseguem. Ou quando eles falam algo que eles acham que estão falando corretamente e os familiares ou mesmo as outras pessoas não conseguem entendê-los, né? Então, a irritação é uma coisa frequente no dia a dia deles. Dona Terezinha, você já está aqui na clínica de fisioterapia e de recuperação já há uns 6 meses. Você sentiu um avanço? Senti. E como é que é esse tratamento, essa recuperação? A recuperação vai bem. Exige bastante de você na colaboração de fazer os exercícios? Não, não existe não. Quando a fonoaudióloga e a psicóloga estão aqui dando treinamento, você acompanha os exercícios certinho? Acompanho sim. Você já caminha? Ainda não. Não caminho ainda não. Mas pretende? Pretendo, ixi. Pois eu tenho uma loucura de andar. Você teve o quê? Derrame, depois, mais para frente, eu caí e quebrei o fêmur. Por isso que você está na cadeira? Por isso que eu estou na cadeira. Laís, você que é a fonoaudióloga, eu percebi aqui na hora do treinamento do grupo que você começou fazendo exercícios faciais, né? Você ensinou fazer a bola na boca, encher de ar a boca, engolir a saliva. O que você percebe na reação desses pacientes? Alguns têm mais dificuldade do que os outros. Tudo depende da sequela que cada um ficou. Porque, embora o quadro deles seja um AVE, cada um tem um comprometimento diferente, cada um tem uma sequela diferente. Então, o que a gente tenta no grupo é conciliar, considerando a dificuldade de cada um. Mas, tanto que você viu na execução dos exercícios, alguns não conseguem fazer alguns exercícios. Então, mas aí a gente compensa esse que não conseguiu com o outro. Até para não taxar, não consegue, sabe? Então, a gente vai levando, porque como é em grupo, você tem que ponderar. E depois eu percebi as mímicas, é isso? Traduzir a fala através de gesto. Isso o que a gente chama de comunicação alternativa, porque a gente continua estimulando a emissão oral, que para alguns é ainda mais difícil, como você viu, mas a gente aí usa o apoio de gestos, porque eles ficam muito irritados quando eles tentam comunicar alguma coisa e não conseguem. Então, os que conseguem emitir, lógico, eles vão continuar oralizando, mas os que não vão ter o apoio gestual também. E até a gente orienta os acompanhantes, os cuidadores, a acompanharem o nosso grupo para saberem que tipo de gestos eles usam, para daí ficar mais fácil a comunicação. Por exemplo, eu percebi que quando fala que está com fome, quer comer... Isso, o gesto é esse, isso. E quando falava, que nem ele, quando ele gesticulou
que quando ele gosta de batata, ele mostrou a batata da perna. Isso, inclusive esse gesto foi o seu Paulo mesmo que sugeriu pra gente. Como a banana, né, seu Paulo, como a melancia, ele participa bastante do grupo. O zoião, E quando quer comer ovo também, né? É o zoião. Como que é, seu Paulo, o zoião? Isso. E ele está em recuperação já rapidamente. Sim, é que o seu Paulo, ele tem assim uma dificuldade de fala, mas a compreensão dele é muito boa. Então, e como ele tem muita vontade de melhorar, ele não fica limitado, porque alguns ficam mais inibidos, alguns evitam a comunicação oral, mas o seu Paulo não, ele tenta. O Espaço Cultural Cedo, ele promove, cada 3, 4, 5 meses, exposições de artistas londrinenses que têm trazido uma melhora da qualidade de vida cada um deles. E o Saúde Total aproveita essa oportunidade para estar aqui com a Ione, aqui nesse espaço da CEDO, que nós estamos com uma exposição maravilhosa. Esta exposição é da professora Velma. Isso, é a exposição Entre Tintas e Pincéis, é do ateliê da professora Velma Matos, né? Nós estamos apresentando aqui 12 alunos, né? E a exposição vai ficar até o final do mês de abril. Ô, Ione, pode ser até que essa matéria vá para o ar depois que terminou a exposição. Mas as pessoas que queiram entrar em contato com a professora Velma e com os alunos dos quadros que estão expostos, poderá. Claro, eles podem entrar em contato com os artistas, né? Aqui no Espaço Cedo, há o telefone deles e a exposição fica aberta de segunda a sexta, das 8 às 19 horas e aos sábados, das 8 às 13 horas. Você promove esse espaço cultural aqui na CEDO há um longo tempo. Sim, nós temos o Espaço Cedo há 12 anos. Ele foi inaugurado em outubro de 2000. E desde então nós temos realizado exposições mensais com artistas de Londrina e região. Já passaram por aqui, contando com as exposições individuais e coletivas, mais de 200 artistas. O que mais te gratifica? Eu acho que a realização dos artistas, a divulgação do trabalho deles, né? Então isso é bastante compensador para a gente. E já passou por aqui desde criança até idoso. Exatamente. De criança até idosos, das mais deficientes. Tivemos artistas das mais diferentes profissões, nível socioeconômico, formação cultural. A Velma Matos é a professora dos alunos que estão expondo aqui no Espaço Cultural Cedo. Velma, eu observei que tem diversas faixas etárias. E nessas diversas faixas etárias tem alunos de ambos os sexos. Certo. No seu ateliê, que fica onde? A sua escola? A minha escola fica na Rua Paranavaí, número 72. Aqui em Londrina? Aqui em Londrina. Qual é o telefone lá? 3328-1222. A gente precisa saber, porque quem está assistindo, se quiser ir te visitar, pode. Pode ir lá tomar um chá comigo. E pode ir lá fazer essa terapia também. Pode também fazer uma terapia, com certeza. Quanto tempo demora quem é cru de tudo, que nunca pegou num pincel? Olha, depende de cada um. Porque para você nunca ter pego num pincel, para você pegar é só começar. Não é verdade? Tem que ter vontade. Então tem que ter vontade. É a única coisa, é vontade. Assim, eu quero... Eu trabalhei a vida toda, agora eu quero aprender a fazer isso, que eu nunca fiz. Então,
Lá a gente ensina. Tá? Então a gente vai desde um passo a passo, desde um pegar na mão, olha aqui assim, assim. Então você vai distribuindo as cores, as misturas, como funciona, né? Porque tudo é do aprendizado. É como ir para a escolinha, é como ir para o pré. É a mesma coisa. É a mesma coisa. Vai do beabá. Do beabá, passo a passo. Agora, qual é a atividade, qual é o tipo de pintura que é mais desenvolvido lá na sua escola? Na minha escola, o mais desenvolvido é o impressionismo. As pessoas gostam muito e, assim, acho que se identificam bem mesmo com o impressionismo por causa das cores mais vibrantes, né? Elas são mais alegres, então eu acho que... E consegue colocar lá na tela um pouquinho da alma? Consegue, a alma toda. Não é um pouquinho, não, é a alma toda mesmo que coloca na tela. Você já teve a oportunidade de ter tido aluno que estava com depressão, que estava mal, que não estava bem, e que de repente foi para a aula de pintura, curou? Bastante. Inclusive eu tenho alunos assim. Então lá nós temos desde a dona de casa, até aquela que é uma cardiologista, até a que é uma dentista, até a que é... Porque realmente desestressa, né? A pintura desestressa, o trabalho manual, ele desestressa. Nem te digo assim em matéria de pintura, mas qualquer trabalho, a arte em si é fabuloso. Então, e essa exposição te gratifica, né? Ah, bastante. Isso aqui é obra de um trabalho, né? Assim, de amor, de carinho, dedicação. Então, é o que eu tento passar para eles. É o amor e o carinho. Olha, qualidade de vida é o que eu vou mostrar agora para você no Saúde Total. Seu Joel tem 87 anos. Mineiro, veio na década de 50 para Londrina, fez de tudo que você puder imaginar. E hoje, aos 87 anos, é aluno da Velma e tem essa tela aí que ele pintou. Mas eu quero que ele conte um pouquinho da vida dele. Conta um pouquinho do que o mineiro veio fazer em Londrina. Ele veio ganhar vida, veio fazer o pé de meia dele para voltar para Minas e morar de novo lá. Então você não veio aqui porque se encantou com a cidade? Não, eu vim para ganhar, para fazer o meu pé de meia. E deu certo, estou aí até hoje, aí, criando os filhos, assim. Mas eu agradeço a Deus muito por essa vinda para cá, para Paraná, para Londrina. Porque aqui que eu me arrumei a minha vida, aqui que eu ganhei a vida trabalhando bastante, aqui que os filhos estudaram, foi a minha intenção quando vim para cá. Foi trabalhar bastante para ter uma casa boa para não pagar aluguel. Porque paga aluguel você paga a vida inteira e não tem casa. E a gente trabalhou nesse sentido. E os filhos estudaram, e hoje estão aí. Os filhos aí com a vida deles, se aposentando também, de estudo, de trabalho. Você tem quantos bisnetos? 8. 8 bisnetos? E 13 netos. Eu tenho um bisneto agora, sabia? Ele vai nascer, né? Agora em maio. Parabéns pra senhora. Parabéns. Senhora, que isso é muito bom, viu? Mas eu tô começando tarde, como você falou, né? Pois é, mas tudo depende das consequências da vida, né? E a pintura, como é que ela aconteceu na tua vida? Bom, eu já pintava bastante parede, grades, coisa eu pintava, né? Mas é diferente, outras coisas muito diferentes. Agora surgiu a ideia da Mar aí, da filha aí, da professora também, da Velma também, né? Me incentivou bastante também, né? E achou com cara de um bom aprendizado para pintura. Então, a gente pensou um pouco, estudou um pouquinho lá com a Mara também, a gente para ver o que fazer. Mostrou lá uns quadros lá e eu achei aquele muito prático, aquele que eu fiz ali, né? Achei muito prático pelo que ele representa para mim. O que ele representa para mim. Então, vamos pintar ele, né? Porque você veio do campo, né? E do campo. Então, o quadro ali para mim é uma satisfação para mim, porque eu nunca pensava sobre isso, né? De acontecer isso na vida da gente, mas está acontecendo. E o quadro, para mim, representa tem alguma coisa que eu senti para fazer aquele quadro, né? No caso, por exemplo,
Ali é o sol, nós não enxergamos o sol, né? Nós não vemos o sol. Mas ele existe. Ele existe. O sol, lá na sombra, por exemplo, a gente não vê, lá na mata, no sítio, lá na mata, a gente não vê o sol, mas ele existe. Ele existe, que projeta a sombra ali, a sombra para a gente refrescar um pouquinho, né, por causa do calor, né? Que em Londrina faz muito calor, né? E projeto na terra também, por intermédio das folhas das árvores, projeta o calor na terra, onde a terra tem que ter calor para onde sai nossa alimentação. Então essa coisa, assim como existe o sol que nós não vemos, também tem representando assim, Deus, nós não vemos Deus, mas Ele está vendo nós assim, como estamos aqui, existe Deus, né? E assim é Ele que é o dono de tudo, Ele é o autor de tudo, né, da criação, tudo. Então, a gente vê Deus no sol. Assim, Deus não enxerga, mas Ele existe, é Ele que nos protege, Ele que nos guarda, Ele é a nossa vida. Então, e tudo que a gente aprender na vida, e eu acho que tudo que a gente aprender na vida não é demais, é bom pra gente. Darlene, esse quadro foi você que pintou. Sim, fui eu. O que ele representa? Conta pra gente. É um campo de narcisos amarelo. Nele representa o movimento da natureza, a leveza, o colorido, a alegria, a vida que existe na natureza, né? Toda essa alegria que passa toda vez que você vê um campo florido ou qualquer flor, tudo que é colorido chama muita atenção, né? Principalmente quando há vida nela. E nesse quadro eu quis retratar isso. A vida, o colorido, a alegria, o movimento, a naturalidade, a simplicidade também da natureza. É amor? Muito, muito. Paixão, amor, tudo. É muito sentimento. Você faz as aulas com a Velma. E me conta uma coisa, há quanto tempo? 2 anos. Só? Só. Tá na veia? Eu acho que sim. Minha mãe, ela também tem uns dons artísticos. Desde pequenininha, ela sempre estava fazendo alguma coisa com tecido, com tricô, crochê, enfim, um monte de coisas. E eu cresci vendo isso. E tá na veia mesmo, né? Tá no DNA. Acho que eu acabei puxando um pouco isso dela. Facilita. Isso traz muita paz? Traz paz, traz alegria, traz... O ego eleva a sensação de superação em cada obra. Você vê a evolução. É muito bom para si mesmo. O orgulho que você vê as pessoas sentindo de você, de cada obra, né? Perguntar, nossa, é sua? Ou para os meus pais mesmo, é da sua filha, que lindo, né? É muito satisfatório, é uma alegria, uma emoção que não dá para traduzir, é muito bom. A Dulcineia também é aluna da Velma Matos. Há quanto tempo você pinta, Dulcineia? Olha, uns 12 anos, 13 anos. Eu tive uma professora antes, mas só com a Velma já fazem 10 anos, mais de 10 anos. Para chegar a isto aqui, a esta tela sua, é muito treino? Como é que é? Cada quadro é um quadro. E esse daqui, por exemplo, é um quadro difícil, né? Você vê que tem muita mata, né? Então, exige assim, máximo. Então, cada quadro é um quadro, tem a sua particularidade. Até porque para dar a luminosidade toda, esse destaque para que as árvores estejam próximas da gente, tudo isso é técnica? Tudo técnica. E o que eu gosto no ateliê, né, é que quando você pensa, é muito engraçado, e quando você pensa que o quadro está terminando, é porque está começando. Então, falta luz aqui, falta luz ali. Ela é ótima. Então, é uma das coisas boas, uma coisa que a gente, e ela falou mesmo, e é verdade, é a questão do amor e a dedicação, né? Sem pressa, e tá faltando isso aqui, não tá bom, vamos. Então, a gente faz assim com muita dedicação. Muda a qualidade de vida da gente? Muda, eu aposentei. Meu pai já pintava em tela, em tecido, mas a gente nunca se preocupou assim em aprender, não. Mas depois, eu sempre pensava, o dia que eu aposentar, eu vou pintar.
E foi o que eu fiz, né? Apesar que eu trabalhei ainda com educação ainda um tempo. Mas o que eu gosto mesmo, né? Às vezes minha filha fala, mãe, vai viajar, vai não sei o quê, né? Com esse dinheiro você viaja. Mas é muito bom, porque ali a gente bate papo, a gente conversa, né? E é ótimo. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on fire. Direitos que você tem e que você não sabe, principalmente na saúde. E muitas vezes a tua qualidade de vida fica piorada porque você não sabe os direitos que você tem. E o advogado é a pessoa mais indicada para te orientar e até, se for necessário, poder te defender. É o Direito na Saúde, com o Dr. Pedro Garcia Lopes Júnior, que é o meu bate-papo de agora. É uma área do direito que é nova, né? Com certeza, é uma área extremamente nova, porque ela já existe há vários anos, só que não era dada a ênfase necessária a isso. Antigamente o pessoal, eles não sabiam que tinham esse direito, então acontecia a devida situação, eles não sabiam, passava e pronto, bola para frente, eles não exerciam seus direitos. Como ultimamente as pessoas estão sendo informadas de todos os direitos, do que elas podem fazer ou não, elas estão buscando cada vez mais os seus direitos, e é aí que a gente entra. Isso hoje acontece mais quando? Principalmente com a situação ou com o SUS, que é o Sistema Único de Saúde, ou os planos de saúde. O SUS são as pessoas de menor poder aquisitivo, que é a única esperança que eles têm. E geralmente nessa hora a esperança deles geralmente é defraudada, porque eles vão através do SUS achando que vão ser bem atendidos e normalmente não são, porque o SUS geralmente falta muita coisa, o atendimento é ineficiente, existe uma demora muito grande e muitas vezes não são nem atendidos. Aí esse pessoal fica totalmente desprotegido, porque eles não têm condições financeiras nem de arcar com um plano de saúde, muito menos um médico particular. Então eles dependem do SUS. E aí quando eles procuram o SUS não atende, ou então quando atende é muito demorado e de forma ineficiente. Então esse é um lado que o pessoal é muito prejudicado e que muitas vezes não sabe dos seus direitos, porque eles não sabem que o SUS negou, você entra na justiça, que é seu direito. Afinal, o SUS é um direito de todos os cidadãos brasileiros e esse direito deve ser fornecido pelo Estado. Então, se o SUS não pode pagar, você recorre ao judiciário e você obriga o SUS a arcar com essa medicação ou com esse procedimento cirúrgico, ou seja lá o que for. Só que a maioria das pessoas não sabe desse direito e muitas vezes a maioria delas não usufrui. Então esse pessoal, às vezes, de um poder aquisitivo muito baixo, eles acabam chegando até a falecer. Muitas pessoas, às vezes, vendem tudo o que tem e o que não tem para pagar uma coisa, um procedimento, um remédio que o SUS deveria fornecer. O SUS fala que não tem. Não tem, mas é só você entrar via judicial, que se você fizer a coisa correta, você ganha, você é obrigado, você faz com que o SUS forneça esse remédio para você e muitas vezes para o resto da sua vida. Então esse é um lado. O outro é o consumidor, o paciente que tem plano de saúde. Pois afinal, a gente não paga plano de saúde para usar quando está saudável. Geralmente você paga o quê? Como uma precaução para um dia você ficou doente, poxa, agora estou tranquilo. Porque na verdade, você tem o plano de saúde, se você não usufruir, ótimo, perfeito, excelente. Mas a hora que você for precisar de usá-lo, ele tem que ser total. Porque geralmente é nessas horas que você faz. Porque quando você está saudável, você não precisa de plano de saúde. O máximo que você faz é uma consultinha aqui, um exame ali. Você não precisaria pagar o plano de saúde para isso. Você precisa quando geralmente o quê? Quando você tem uma enfermidade ou quando você já está numa idade mais avançada, que você passa a ter mais problemas de saúde. E é nessa hora que você precisa deles. Por quê? Porque o custo dessa área médica, hospitalar, é muito caro no Brasil. Então, se você tiver que pagar do seu próprio bolso particular,
Muito poucas pessoas no Brasil têm essas condições. Por isso, inclusive, que elas pagam a vida inteira plano de saúde. E aí o que acontece? Quando você precisa, nunca usou, você passou a tua vida inteira pagando, nunca usou, agora eu preciso, você vai e faz o pedido no plano de saúde. Aí o plano de saúde nega. Fala, olha, infelizmente você não tem o direito, e geralmente a justificativa qual é? Ah, o seu plano não cobre esse determinado procedimento. É óbvio que não cobre, pois o seu plano de saúde você tem há mais ou menos 30, 35 anos e o procedimento só existe há 5, 10 anos. É óbvio que não cobre. Na época que você fez o plano, nem se sonhava que esse procedimento um dia viria a existir. Isso passou a existir quando? Há 5, 10 anos atrás. Então, é uma obrigação do plano cobrir. E é possível judicialmente reverter esse procedimento. São duas situações. Por exemplo, se você tem um pouquinho de tempo, você pode entrar via judicial anteriormente à situação ocorrida. Então aí você obriga o plano de saúde a pagar. Você não desembolsa nada. O plano é obrigado a pagar e depois discutir via judicial se ele acha que ele não deve pagar. Agora, digamos que é uma urgência. O problema surgiu já e você não pode esperar. Então aí o que o paciente consumidor deve fazer? Ele vai, paga, digamos, em caráter particular, se ele tiver condições, e depois ele entra via judicial pedindo o reembolso para o plano de saúde. Por quê? Porque o plano de saúde devia ter pago isso inicialmente. Como ele se negou, então agora você vai pagar o que eu gastei. E uma outra coisa que tem ocorrido nesse todo tipo dessas ações é que, além da gente entrar com o pedido para que o plano de saúde pague pela cirurgia que o paciente precisa, a gente tem pedido também dano moral em todas essas ações. E por que o dano moral? Porque se você está com um problema de saúde, geralmente é problema grave, supõe-se que a sua saúde já está extremamente fragilizada. E você tem o plano de saúde para quê? Para que você não precise se preocupar com dinheiro, com nada financeiro. Eu vou me preocupar o quê? Só com a minha saúde. E nessa hora não. Por quê? Como o plano negou, você passa a ter, além de ter que se preocupar com a tua saúde, que já está fragilizada, você tem que se preocupar em arranjar dinheiro para pagar aquilo. Então, a gente entra pedindo dano moral por quê? Porque o plano não poderia fazer isso. E, inclusive, isso já está determinado pelo Supremo Tribunal Federal, que quando ocorre casos de negativa inexistente, ou seja, que o plano deveria ter pago inicialmente sem contestar, o Supremo Tribunal Federal entende o quê? Que cabe sim dano moral. Então os juízes obrigam o plano de saúde, além de cobrir os custos do internamento, do procedimento cirúrgico, de tudo que foi realizado, a pagar um valor que o juiz determina de danos morais à pessoa que teve que passar por toda essa situação. Por quê? Porque ela já estava fragilizada pela doença. Ela teve que se preocupar, além da doença, com arranjar dinheiro para pagar esse procedimento. Então, são dois lados. Um, a gente pede que libere o plano gratuitamente, porque ela já está pagando, e a outra, que o plano seja obrigado a indenizar a pessoa ou a família pelo prejuízo psicológico que ela está tendo devido a todo o ocorrido. Então, e é uma situação cada vez mais ocorrente e é uma situação bastante nova, que passou a ocorrer o quê? Digamos de uns 10, quando muito 5 anos para cá, que isso tem se intensificado cada vez mais. Eu já tive aproximadamente entre 15 a 20 casos, a maioria deles contra plano de saúde, acho que um só contra o SUS, todos os outros foram contra planos de saúde e foram assim em diferentes áreas. Eu tive tanto na área neurocirúrgica, neurológica, na área vascular, quanto na área gástrica, com aquele problema da obesidade mórbida que os planos também têm negado com bastante frequência, principalmente a cirurgia bariátrica por videolaparoscopia, que eles dizem que o plano não cobre. Então, tem se intensificado cada vez mais. Nesse último ano e meio, que é o que eu tenho feito mais, são aproximadamente entre 15 a 20 casos. E todos eles foi conseguida a liminar judicial e aí o juiz determinou que o plano cobrisse imediatamente o procedimento cirúrgico. E em todos esses casos, além da liminar, os que já houve sentença, a liminar foi mantida e o plano de saúde foi condenado a pagar danos morais ao paciente. Em todos os casos, sem exceção alguma. Clínicas deveriam ter um consultor, assim, um advogado para dar orientação?
Eu acho que isso é uma coisa extremamente importante. Por quê? Porque muitas vezes o paciente vai para o médico. Por quê? Porque eu preciso de uma cirurgia. O médico indica, fala, olha, a cirurgia que o senhor tem que fazer é esta. Ele vai para o plano de saúde. Como ele assume que se o médico indicou e ele é credenciado ao plano de saúde, ele sabe o que está fazendo. E o paciente imagina o quê? Que se o médico, o doutor falou que é isso que eu preciso, então vou fazer, está tranquilo. Quando ele recebe a negativa, geralmente o paciente ele fica desnorteado. Ele não sabe a quem recorrer. E geralmente ele volta para o médico. Se o médico não conhece alguém, não tem algum conhecido que saiba como proceder nessa área, o médico às vezes não dá instrução nenhuma e o paciente não faz o procedimento. Por quê? Porque ele já está meio desnorteado. Não tem ninguém que informe o que faça. Ele sai dali, a maioria das vezes não faz o procedimento, ou vende o que tem e o que não tem para pagar particular, porque ele não pode esperar, o plano já negou. Então, eu acho que hoje em dia o médico ele não precisa ter no consultório, digamos assim, um consultor, mas seria extremamente importante que ele tivesse acesso a alguém que pudesse lhe informar, falar, olha, nesse caso cabe isso, isso, isso. Pelo menos não que se ele não quer saber, para que ele possa informar o paciente, falar, olha, tem o doutor que às vezes me ajuda em coisas que eu preciso, liga para ele, que ele te informa, ele vai te explicar, vai te ajudar nesse assunto aqui, no assunto que você está tendo esse problema. Então eu acho extremamente importante, ele não tenha digamos assim, o tempo todo, mas é importante que ele tenha alguém ligado que possa lhe ajudar quando surgir o problema.